Olá! Nesse vídeo vamos fazer um dashboard mais sofisticado e para isso vamos utilizar os conceitos de tabela dinâmica, segmentação de dados e linha do tempo. E nós temos aqui informações de pessoas que se inscreveram em uma das lives da Arte Atuarial. Tivemos aproximadamente 600 inscritos nessa live e temos o número de inscrição de cada uma dessas pessoas, temos o sexo delas, temos o país das pessoas que assistiram à live. Nessa live tivemos pessoas do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Chile. Temos o estado delas e temos o dia quando elas realizaram a inscrição. A primeira pessoa se inscreveu no dia 2 de maio. Para eu ver a última pessoa que se inscreveu, basta eu apertar o Ctrl para baixo, que é um atalho que me leva para o último dado de um conjunto de dados. Então vamos lá, Ctrl para baixo. Vejam que a última inscrição ocorreu no dia 9 de maio de 2020. Para voltar para o começo dos meus dados, Ctrl para cima. Agora eu quero incluir uma tabela dinâmica aqui no meu arquivo Excel, baseado nessa base de dados. E primeiro eu vou selecionar todo esse conjunto de dados, que pode ser feito com o atalho Ctrl, Shift, espaço. Esse é um atalho bem legal, que quando você tem um conjunto de dados em um formato bem semelhante a uma tabela, ele já seleciona todo o conjunto de dados. Eu vou lá em inserir, tabela dinâmica. Normalmente, ele pergunta para você se quer que você crie uma tabela dinâmica em uma aba nova do Excel ou na própria aba onde você está trabalhando. Se eu quisesse criar uma tabela dinâmica na aba onde eu estou trabalhando, eu apertaria aqui em planilha existente e escolheria a célula onde eu colocaria essa tabela dinâmica. Mas no meu caso, eu quero criar em uma aba nova, nova planilha. Beleza. E aqui eu tenho as informações, tá, para eu trabalhar na minha tabela dinâmica. E o que eu quero, inicialmente, é fazer uma tabela dinâmica simples, em que eu consiga ver a quantidade de pessoas inscritas por país. Para isso, eu vou colocar a variável país aqui nas linhas e vou colocar inscrição aqui em valores. Não colocarei nada nas colunas. Mas vejam que engraçado. Eu tive aproximadamente 600 inscritos nessa live. E eu tenho aqui na minha tabela dinâmica dizendo que o total foi de 180 mil. Por que que isso está acontecendo? Porque quando eu coloquei uma variável numérica aqui no campo valores, que são os valores que ficam no corpo da minha tabela dinâmica, a tabela dinâmica tende a fazer a soma de valores numéricos na hora de mostrar uma tabela dinâmica. E aí você vai ter que alterar isso de soma para contagem, porque eu quero fazer a contagem de pessoas inscritas e não a soma do número das inscrições. Tá? E para isso, eu venho nessa setinha aqui para baixo, vou em configurações do campo de valor e altero de soma para contagem e dou OK. Vejam que agora eu tenho aproximadamente 601 inscritos e não aquele número enorme que estava aparecendo antes para mim, beleza? E eu consigo ver rapidamente quantos inscritos eu tive na Angola, que foi 46, inscritos no Brasil, 516, inscritos de Cabo Verde, 12 e assim por diante. Eu quero criar mais 3 tabelas dinâmicas aqui nessa minha aba. Em vez de eu ir lá para a minha base de dados original, selecionar toda a base, ir em inserir tabela dinâmica e ficar fazendo isso várias vezes, de forma massiva, eu posso copiar as células onde está essa tabela dinâmica e dar Ctrl C, Ctrl V 3 vezes. Beleza. A minha segunda tabela dinâmica vai ter o objetivo de analisar a quantidade de inscritos por sexo. Então, eu apenas vou retirar o país das linhas e vou colocar o sexo. Vejam que aqui eu consigo ver rapidamente que eu tive 286 pessoas inscritas do sexo feminino e 315 do sexo masculino. Agora, na minha terceira tabela dinâmica, eu quero ver rapidamente quantos inscritos eu tive por dia. Então, eu vou tirar aqui, olha, país das linhas, eu vou colocar dia de inscrição aqui nas linhas. E vejam que eu tive uma quantidade muito alta de inscritos no dia 8/5, que foi o dia que teve maior inscrição. Foi um dia antes da minha live, que ocorreu no dia 9/5. E aqui eu consigo ver de forma rápida e detalhada quantas inscrições eu tive em cada dia. Já a minha última tabela dinâmica, ela vai ser um pouco mais rebuscada, um pouco mais detalhada. Eu vou fazer o cruzamento de país
com dia. Então, eu vou conseguir analisar quantos inscritos eu tive no Brasil no dia 5, por exemplo. Quantos inscritos eu tive na Angola no dia 7. É uma informação mais detalhada para o usuário. Para isso, eu vou tirar o país das linhas e vou colocar o país na coluna. E na linha, eu vou colocar o dia da inscrição. Vejam que ele já está mostrando minha tabela dinâmica de forma detalhada. A soma da tabela dinâmica dá 601, que realmente foi a quantidade de pessoas inscritas que eu tive. E se eu quiser ver rapidamente quantos inscritos eu tive no dia 5 no Brasil, basta eu vir aqui, olha, fazer o cruzamento da linha 5, da linha que tem o dia 5 de 5 de 2020, com a coluna onde está o Brasil. Então, aqui eu tenho essa informação, que eu tive 42 inscritos do Brasil no dia 5 de 5 de 2020. Aqui, nessa coluna QH, eu consigo ver a quantidade total de inscritos por dia, porque ele já está somando todas as informações do corpo da minha tabela dinâmica. Então, no primeiro dia, que foi o dia 2, eu tive 54 inscritos. No segundo dia, eu tive 75. No terceiro dia, 61. E assim por diante, até o último dia de inscrições. Aqui embaixo, eu tenho o total de inscritos por país. Na Angola, 46, Brasil, 516, Cabo Verde, 12 e assim por diante. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar 4 gráficos associados a essas tabelas dinâmicas. Então aqui, primeiro, eu vou selecionar o corpo dos dados da minha primeira tabela dinâmica, vou inserir e vou colocar um gráfico de barra ou coluna, como também é conhecido, né? Já a minha segunda tabela dinâmica, que me mostra a quantidade de inscritos por sexo, eu vou colocar um gráfico de pizza, que também é conhecido como gráfico de setor. Eu coloquei ele aqui. Depois a gente vai formatar eles, deixar com uma carinha mais bonita. Já o meu terceiro gráfico, tá, que é a quantidade de pessoas inscritas, a quantidade de pessoas inscritas por dia, eu vou selecionar ela e vou colocar um gráfico de linha. Tá? Bem bacana. E agora, a minha última tabela dinâmica é uma tabela dinâmica mais detalhada, que mostra informações mais minuciosas para o usuário do Excel. Vou selecionar todo o corpo da tabela, vou inserir e vou colocar aqui um gráfico de barras. Tá? Que ele já separa aí por dia, por país, tudo bonitinho para mim. E agora eu vou levar todos esses gráficos para uma outra aba que eu já tenho criado aqui no meu Excel, chamada Gráficos. E eu posso mudar rapidamente de uma aba para outra com as teclas do meu teclado. Se eu fizer Ctrl Page Up, eu volto para as abas anteriores. Se eu fizer Ctrl Page Down, eu vou para as minhas abas à direita. É muito bom a gente poder utilizar os atalhos do computador através do teclado. Então, eu vou copiar os meus gráficos, tá? Vou copiar todos eles. Vou fazer um Ctrl X, que é um copiar e colar. Na verdade, ele faz um recortar, né? Vamos lá aqui para a nossa aba Gráficos e vou colar os meus gráficos. Vejam que todos os meus gráficos já estão aparecendo aqui. Tá? Vou deixá-los em um formato mais bonitinho para o usuário. Opa. Vou fechar isso aqui. Colocar ele para cá. Aqui, olha. Deixar o total aqui embaixo. Esse outro aqui do lado. Vamos fazer algumas formatações, vamos fazer algumas melhorias. Eu vou clicar em cada um desses gráficos e vou lá em Design. Vou escolher um design já pré-existente aqui do meu Excel. Eu gosto muito desse aqui, com fundo negro. Então, vou selecionar esse design padrão para todos os meus gráficos. Para a gente ter aqui uma padronização. Bacana, já está ficando com uma cara bem bonitinha aí, os nossos gráficos, que nós vamos fazer um dashboard neles, tá? Eu vou tentar repetir as cores que estão aqui, tá? Ou seja, nesse outro gráfico aqui, olha. E pouca gente sabe, quando eu clico em uma série de dados, tá? Como nós temos aqui, se eu chegar agora e mandar alterar a cor,
eu vou acabar alterando a cor de todas as colunas, tá? Vejam o que vai acontecer agora. Vou colocar em amarelo. Ah, não, aqui eu alterei a estrutura de tópico, tá? A estrutura de tópicos. Eu vou alterar aqui, olha, o corpo dele. Coloquei em amarelo. Veja, já alterou todas as barras. Eu não quero isso, eu quero alterar uma barra por vez. Para fazer isso, basta eu dar 2 cliques dentro de uma barra, tá? Então, vou dar Ctrl Z, porque eu quero retirar a cor. Vejam que eu vou tirar ali a estrutura de tópicos que eu coloquei, tá? Vou deixá-la sem contorno, melhor. E o seguinte, digamos, primeira coisa, eu vou alterar só o Brasil para laranja, como está aqui, tá? Então, cliquei. Como que eu sei que todas as barras estão selecionadas? Vejam que nós temos uma pontinha aqui, uma bolinha nos cantos do meu gráfico, tá? Em todos eles. Mas se eu der outro clique agora em Brasil, só a barra do Brasil ficou selecionada. E agora eu vou lá e vou alterar o preenchimento dele para laranja, para tentar manter um padrão entre a cor dos meus gráficos, né? Então, vou colocar aqui ó, laranjinha. Já Cabo Verde, ele está em cinza, então vou clicar em Cabo Verde. Até difícil clicar porque está muito pequenininho. Então, vou alterar aqui do lado, já que está difícil alterar ali. Tá? Então, vou colocar ele em cinza. Vou escolher um cinza aqui. Chile é amarelo, para nós mantermos uma padronização. Moçambique está em azul, eu acho que esse azul de Moçambique não está bom, porque está se repetindo com o azul da Angola, então vou deixar ele em roxo. Então esse daqui também eu vou alterar ele para roxo, para a gente ter uma padronização das nossas cores. E Portugal, o outro gráfico, ele está em verde, então aqui eu também vou deixar em verde. Para a gente conseguir bater o olho rapidamente, tá? E identificar qual cor é de cada país, porque agora eu consigo ver que, olha, que Angola aqui é azul, nesse outro aqui Angola também é azul. Brasil é laranja, nesse outro aqui Brasil também é laranja, tá? Aqui eu vou pegar o sexo masculino e vou alterar ele para um azul forte. E o sexo feminino eu vou alterar ele para rosa. Já ficou um gráfico bem bonito. Tá? Aqui eu vou excluir esse rótulo. Apertei Delete, acho que não tem necessidade de ficar aquele rótulo lá. Aqui eu vou escrever número de inscritos por dia. Tá? Aqui eu tenho inscritos por sexo. Aqui eu tenho inscritos por país. E esse outro aqui de baixo a gente tem um cruzamento, né, de inscritos por dia e por país. Eu posso chegar aqui ó, em design e pedir para colocar um título nesse gráfico, né? Então eu vou colocar um título acima do gráfico, tá? Para eu poder ter um padrão com todos os meus gráficos com um títulozinho. Eu vou colocar inscrição por dia e por país. Beleza. E agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em um desses gráficos, vejam que apareceu aqui em cima, análise de gráfico dinâmico. A gente clica aqui nele e a gente coloca aqui, olha, inserir segmentação de dados. E ele vai perguntar que tipo de segmentação de dados a gente quer colocar, em relação a quais dados. Eu vou marcar que eu quero um tipo de segmentação de dados associado ao sexo, associado ao país e associado ao dia de inscrição. Vejam que ele criou para mim, aqui, olha, algumas possibilidades, alguns botões, tá? Bem interessantes. A gente vai trabalhar com eles. E então, coloquei aqui, olha, aqui eu vou diminuir, ó, sexo, e aqui o dia da minha inscrição, tá? Vejam que dia da minha inscrição, nesse caso, ele ficou aqui com botões, tá? Eu também tenho a possibilidade de deixar meu dia de inscrição como linha do tempo, tá? Que eu considero que é mais interessante do que trabalhar com segmentação de dados quando a gente está trabalhando com data. E daqui a pouco a gente tira a segmentação de dados de inscrição e passa a trabalhar com linha do tempo de dia de inscrição. Mas primeiro vamos ver
como fica essa situação trabalhando com esses 3 botões, os botões para países, os botões para sexo e os botões para dia de inscrição. Beleza, vamos lá. Eu vou ocultar aqui a nossa faixa de opções para nós melhorarmos a nossa visualização, tá? E aqui, olha, eu clico na minha primeira segmentação de dados e agora eu tenho que fazer o seguinte, eu clico no botão com o botão direito nela e agora eu vou vir aqui em conexões, tá? Conexões de relatório. Por quê? Porque eu quero que ao apertar um botão daquela segmentação de dados, todos os meus gráficos sejam alterados automaticamente. Antes, eu só estava com essa segmentação de dados associado à minha tabela dinâmica, que ele chamou tabela dinâmica número 16, tá? Que está na minha outra aba. Eu quero que, ao apertar algum desses botões, ele altere automaticamente todas as informações da tabela dinâmica, das tabelas dinâmicas que estão na outra aba e, consequentemente, ele vai alterar as informações dos meus gráficos, tá? Então, eu vou ter que fazer isso aqui em todas as minhas segmentações de dados, vir aqui em conexões de relatório, marcar que eu quero aquela caixinha de botões conectada, não apenas com a tabela dinâmica 16, que ele chamou com esse número, tá? Mas sim com todas as tabelas dinâmicas que estão na minha outra aba. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, olha, com dia da inscrição, clico com o botão direito em cima delas e vou em conexões de relatório, vou marcar todos aqui, olha. Ok. Vejam agora que legal o que vai acontecer. Se eu quiser ver apenas informações do Brasil, eu clico aqui em Brasil e automaticamente meus gráficos se alteram. Ah, não, eu quero ver informações do Brasil por sexo, pelo sexo feminino. Então, eu clico sexo feminino. Agora eu tenho o quê? Quantidade de pessoas inscritas do sexo feminino por dia. Ah, não, eu não quero ver do sexo feminino, eu quero ver do sexo masculino. Então, eu clico agora em sexo masculino. Aí já me mostra para mim a quantidade de pessoas inscritas do sexo masculino. Vejam que do sexo masculino, eu tive aqui em torno de, olha, tive 247 inscritos. Do sexo feminino no Brasil, eu tive 269 inscritos, tá? Então, assim, a gente consegue fazer dashboards bem legais trabalhando com segmentação de dados, tá? Se eu quiser tirar essa seleção do sexo feminino ou do sexo masculino e quiser ver novamente a informação de todos os sexos, eu clico aqui, olha, nesse filtrozinho aqui, olha, com um X. Então agora ele volta a mostrar para mim a informação de ambos os sexos. Tanto que agora voltou aqui, olha, no meu gráfico de pizza, mostrar os dois sexos. Antes estava com uma única cor. Ah, eu não quero ver Brasil, eu quero ver Angola. Então clico em Angola e vejo as informações da Angola. Vejam a quantidade de inscritos que a gente teve por dia na Angola. Aí deu um pico, como a gente teve para todos os países, possivelmente lá no dia 8, e depois voltou, tá? A gente teve aqui, ó, número de inscritos por dia, tá bom? E aqui a gente teve também, né, inscrição por dia e por país. Mas como eu estou selecionado apenas a Angola, esses dois gráficos aqui eles acabam ficando praticamente iguais, né? Ah, mas eu quero ver informações apenas de um dia. Eu quero ver número de inscrições da Angola, do sexo masculino, no dia 8. Então, eu clico lá, Angola, masculino, e clico dia 8, que automaticamente ele já me deixa apenas com essas informações. Aqui, como é um gráfico de linha, ele acabou me mostrando só um ponto, né? O ponto de um único dia, acabou não formando uma linha. Tá? Então, eu vou tirar aqui, olha, todas as opções que eu marquei. Beleza? E nós temos outras possibilidades, tá? Se eu quiser ver apenas informações de dois países, digamos, Brasil e Angola, não quero ver nem Cabo Verde, nem Chile, nem Moçambique, nem Portugal. Eu posso clicar aqui, gente. Aqui eu permito a múltiplas seleções em relação aos países. Veja que agora, quando eu vou clicando nos países, o que ele está fazendo? Ele está desmarcando esses países, tá? Ele tirou Cabo Verde, tirou Chile, tirou Moçambique e tirou agora Portugal da minha base de dados, eu fiquei apenas com Angola e Brasil. Ah, não, se agora eu der um clique em Chile, ele vai reincluir o Chile no meu dashboard. Ah, vou tirar o Chile, tirei o Chile do meu dashboard. Agora eu quero ver também informações de Moçambique. Agora eu estou vendo informações de Moçambique. E aí ele já está somando aqui quantidade de inscritos por sexo, só os inscritos do sexo feminino desses 3 países e os inscritos do sexo masculino desses 3 países. Então é muito legal esse botãozinho aqui que nos permite fazer mais de uma seleção, tá? Então, gente, para deixar ainda com uma carinha mais bonita aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir para ele mostrar minha faixa de opções, tá? Eu vou chegar aqui, olha, em dados, tá?
quer dizer, em exibir, e vou lá pedir para ele reexibir a minha linha de grade, tá? Ele vai tirar a minha linha de grade para a gente perder essas linhazinhas que estão no fundo e ficar algo bem mais bonito. Eu vou selecionar agora toda a minha aba e eu vou alterar a cor do fundo dela para uma cor bem próxima aqui dos meus gráficos. E agora eu quero alterar cada uma dessas segmentações de dados. Eu quero alterar a cor delas. Eu não acho que essa cor esteja tão bonita. Quando eu clico em uma segmentação de dados, veja que aparece aqui, ó, segmentação de dados. Você clica nela e você tem várias opções aqui, ó, que você pode trabalhar. Se eu quiser fazer edições nessas possibilidades que já estão aqui pré-definidas, eu posso clicar em uma delas, tá? E aí clico com o botão direito e venho um duplicar. Na verdade, eu estou duplicando o formato dela, tá? Aí quando eu vou duplicar, ele vai pedir para eu colocar um nome, tá? Aí eu vou colocar aqui dashboard. E aqui, olha, em segmentação de dados inteiros, eu vou formatar, tá? Por quê? Porque eu quero que o meu fundo, né, que o meu preenchimento, ele fique numa cor cinza, bem próximo à minha planilha, tá? Nesse caso eu vou vir aqui de novo, borda, eu não quero borda, eu quero que fique sem borda nenhuma. Você vai tirar borda, tá? Ele vai tirar esses contornozinhos aqui, tá bom? Ah, o cabeçalho, que é esse textozinho aqui, país, eu quero que ele fique em branco, então eu vou em formatar, tá? Fonte, e aqui eu vou colocar essa fonte em branco e vou dar OK. E agora, ao dar OK, tá? Ele já instituiu um tipo específico para mim aqui, olha, com formato, tá? Que ele chamou de dashboard. Então eu vou clicar aqui e vou lá e clico nele. Ele já formatou bem como eu quero. A minha segunda, a minha segunda segmentação de dados, a mesma coisa, vou deixar com o formato que eu acabei de fazer. A minha terceira segmentação de dados, a mesma coisa, eu vou chegar lá e vou deixar com o formato que eu acabei de fazer. E em vez de trabalhar aqui, olha, com segmentações de dados, se eu quisesse trabalhar com linha do tempo, que é um conceito mais amplo, que ele deixa eu fazer escolha por dia, por mês, tá? Em vez de ficar apertando aqui apenas os meus botões. Por que isso daqui não é tão bom, não é tão útil? Imagina que eu tivesse inscrições ao longo de todos os dias do meu ano. Eu teria aqui 365 botões. Não seria tão intuitivo trabalhar com botão. Seria melhor trabalhar com uma linha do tempo que eu pudesse selecionar intervalos de dados. Então, eu vou chegar e vou tirar essa segmentação de dados aqui. Apertei o Delete, tá? Vou clicar em um gráfico qualquer, tá bom? E eu vou lá em análise de gráfico dinâmico. Eu vou aqui, ó, inserir linha do tempo. E escolho aqui dia de inscrição. Normalmente ele só aparece aqui em inserir linha do tempo as variáveis que sejam do tipo data, tá? E dou OK. Vejam que ele trouxe aqui para mim algo bem bacana com estilo de linha do tempo. Eu posso escolher aqui os meses. Ah, digamos que eu tivesse inscrições em vários meses, eu quisesse escolher inscrições desde fevereiro até junho. Ele já iria selecionando todos esses dados desses meses apenas, tá? No meu caso, as minhas inscrições todas estão em maio, então eu vou clicar aqui em maio, tá? Mas eu não quero trabalhar com meses, eu quero trabalhar com dias. Então eu clico aqui e vou para dias. E agora ele vai me mostrar a opção, a minha inscrição começou no dia 2, né? Vejo que agora ele só mostra o dia 2. Quando eu vou arrastando para o lado, ele vai me mostrando outros dias, até que eu chego aqui, olha, no dia 9, que foi meu último dia de inscrição, ele já mostra para mim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a segmentação de dados. Vou criar um formato específico para mim. Então, eu vou clicar aqui nela, tá? Vou vir em duplicar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Linha do tempo, formatar. Eu quero deixar o preenchimento do fundo em cinza, né? Aqui também eu vou tirar as bordas. Vou tirar as bordas. O cabeçalho, tá? Esse textinho aqui eu quero que fique em branco, porque senão o preto com cinza não vai sobressair. Então, eu vou colocar aqui a fonte em branco. Ok, vocês têm várias opções aqui para irem selecionando, vocês podem ir desbravando isso em casa. E dou OK, tá? Ele já criou um formato específico para mim, então eu clico nela e vou lá
no formato. Tá? E aqui é bem semelhante à segmentação de dados. Eu posso apertar aqui para tirar toda essa filtragem, essa seleção que eu já fiz, tá? Se eu quiser voltar ao padrão, selecionando todo mundo. Mas nesse caso eu quero isso, algo mais específico, selecionando do dia 2 até o dia 9. E espero que vocês tenham gostado dessa aula de dashboard, tá? Que é muito interessante e que vocês podem fazer dashboards interativos, e isso normalmente faz com que vocês ganhem muitos pontos com os gestores de vocês, tá bom? Aqui embaixo, né, só para finalizar, eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou em conexões de relatório e vou fazer a conexão. Eu tenho que conectar essa segmentação de dados não apenas a um gráfico, não apenas a uma tabela, mas sim a todas as tabelas. E vou lá, seleciono elas e dou OK. E vejam que agora, qualquer escolha que eu fizer, ele já aplica em todos os gráficos. Tá? Ele já faz toda essa aplicação em todos os gráficos de forma simultânea. Então agora eu tenho as opções aqui dos dias, por exemplo, Brasil, sexo masculino, que se inscreveu no dia 8. Então ele vai me mostrar apenas essa informação para mim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.